Vamos agora resolver o exercício número 2 da página 29 e neste exercício vamos aprender como podemos distinguir se o número é racional ou irracional. O enunciado é o seguinte: apenas um dos 4 números que se seguem é um número irracional. Qual deles? Se analisarmos, temos aqui 4 números que, se virmos bem, representam o quociente entre dois números. Neste caso temos a raiz quadrada de 1 sobre 16, ou seja, a raiz quadrada de 1 a dividir por raiz quadrada de 16. Aqui temos raiz quadrada de 16 centésimos, ou seja, raiz quadrada de 16 a dividir por raiz quadrada de 100. Aqui temos 1 16avos e na linha D temos raiz quadrada de 1,6, ou seja, 16 décimos, ou seja, raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 10. Para que um destes números seja racional, é necessário que o numerador e o denominador sejam também números racionais. Basta um deles ser um número irracional para que o quociente seja irracional. Vejamos então em detalhe a análise de cada um dos números. Vamos resolver este problema por dois métodos e um deles é determinar se o número é uma dízima finita ou infinita. E sendo infinita, se é periódica ou não periódica. Sabemos que os números racionais se incluem nas dízimas finitas e dízimas infinitas periódicas e os números irracionais nas dízimas infinitas não periódicas. Vejamos então a linha A. Raiz quadrada de 1 sobre 16. A primeira metodologia. A raiz quadrada de um quociente é igual ao quociente das raízes. Neste caso temos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 16. Será que raiz quadrada de 1 é um número racional? Ou seja, existe algum número natural que ao quadrado seja igual a 1? É exatamente 1. Portanto, é um número racional. Porquê? Porque raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então existe um número natural que ao quadrado, que é 4, dá 16. Portanto, é um número racional. Se nós temos no numerador um número racional e no denominador um número racional, o quociente vai nos dar um número também racional. Neste caso, 1/4. A segunda metodologia, vamos determinar qual é o tipo de dízima. Raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 a dividir por 16, ou seja, raiz quadrada de 0,0625. Isto vai dar 0,25, recorrendo a uma calculadora. Ou como já tínhamos visto na linha anterior, raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1/4, ou seja, 0,25. Portanto, é exatamente igual. Ora, 0,25 é uma dízima finita. Sendo uma dízima finita, se formos ver aqui, dízima finita é um número racional. Este é o valor que determinamos recorrendo à calculadora. A linha B, raiz quadrada de 0,16. 0,16 é 16 centésimos, ou seja, raiz quadrada de 16 centésimos é igual ao quociente da raiz quadrada de 16 por raiz quadrada de 100. Portanto, existe um número que ao quadrado dá 16, é 4, e 100 existe um número ao quadrado que é 10, que dá 100. Então podemos dizer que raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 100 é igual a 4 décimos. Ora, 4 décimos é exatamente o quociente de dois números racionais. O quociente de dois números racionais é um número racional. Segunda metodologia, determinar o tipo de dízima. 0,4, ou seja, 4 décimos, é uma dízima finita, portanto, como nós já vimos, é um número racional. A linha C, 1 sobre 16. No primeiro método temos o quociente entre o número 1 natural e o número 16 também natural. Portanto, significa que se o primeiro número é um número racional e o segundo também é um número racional, o quociente vai ser um número racional. O segundo método, 1 sobre 16, é igual a 0,0625. Isto é uma dízima finita. Portanto, sendo uma dízima finita, é também um número racional. A linha D, raiz quadrada de 1,6. Raiz quadrada de 1,6 é a raiz quadrada de 16 décimos, ou seja, quociente entre a raiz quadrada de 16 por raiz quadrada de 10. Ora, existe um número natural que ao quadrado é 16, é o número 4, portanto isto é um número inteiro. Raiz quadrada de 10, existe algum número que ao quadrado dê 10? Claro que não. Nós sabemos que 10 está compreendido entre o quadrado perfeito de 9 e o quadrado perfeito de 16, ou seja, raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 16 é 4. Isto é, raiz quadrada de 10 é um número compreendido entre 3 e 4. Portanto, se o numerador é um número racional e se o denominador é um número irracional, temos uma raiz, então significa que o quociente é também um número racional. Portanto, o número irracional, neste caso, corresponde à linha D. No segundo método, temos de determinar qual é a dízima. Neste caso, raiz quadrada de 1,6, recorrendo a uma calculadora, verificamos que é uma dízima infinita não periódica.
Uma dízima infinita não periódica é exatamente um número irracional.